Olá, olá, satisfação começar mais um programa Gente que Fala, sobretudo porque eu sei que você vai acompanhar aí 1 hora de programa, viu? Simultaneamente pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo, Rádio Universal 810 AM de Santos, pela tveatica.com.br, tvexito.com.br. Olha, eu quero te fazer um convite para que você venha participar conosco ao vivo, é isso mesmo, estiver nos acompanhando de meio-dia a 1, através do telefone do ouvinte, anote aí, 11 5081 3782. Repetindo, 11, porque é São Paulo, 5081 3782. Quero te fazer um outro convite ainda, para que você baixe o aplicativo da TV Êxito. Muito bom, muito fácil e de graça. E aí você vai poder acompanhar toda a nossa programação. Eu começo o programa de hoje dizendo para você que, lamentavelmente, nós perdemos, né, o cantor Jair Rodrigues. Ele que, com certeza, vai fazer muita festa lá ao lado do Hebe Camargo e tantas outras pessoas que do meio artístico tem nos deixado, né? Que ele possa encontrar a paz, o descanso e que a sua família possa receber aí a visita do anjo consolador. Nós estamos registrando aí a morte, né, do nosso querido Jair Rodrigues. Olha, Gato recebe Bolsa Família por 7 meses. Poupa Tempo reuniu os serviços e reduziu prazos. Congresso fará CPI do metrô e da Petrobras. Empresários ameaçam processar contra a falta d'água. E a nossa dica, o que você vai saber sobre como consultar os pontos na carteira. Tudo isso e muito mais, viu? Sob a direção do nosso querido Fausto Camunha, recebemos aqui o sociólogo Daniel Annemberg, ele que foi diretor-presidente do Detran de São Paulo e criador do Poupa Tempo. Ou como você poupou já o meu tempo, viu? Muito obrigada por essa ideia genial. Seja bem-vindo, Alexandre. Desculpa. É um prazer, Liliane, estar aqui. E, de fato, na verdade, foi uma ideia de várias pessoas no governo Covas, isso em 1996. E não tenha dúvida que é uma iniciativa que virou moda no Brasil inteiro. Nós ajudamos, inclusive, outros estados a implantarem, como em Minas chama PSIL, no Acre, Oca, cada um com o seu nome. E em São Paulo nós atendemos aí um número muito grande hoje. São mais de 200 mil pessoas por dia e a avaliação do Poupa Tempo tem sido ótima e boa em 98%. Então, é um prazer estar aqui, é um prazer, de fato, poder falar um pouquinho sobre esse projeto e outros projetos que ajudei, como o Detran, por exemplo, a modernização do Detran. Vamos falar já já. Ao meu lado também, e ao lado do sociólogo Daniel Annemberg, o advogado Alberto Carlos Dias. Como vai? Tudo bem? Muito bem, Liliane. Sempre um prazer, estar aqui e esses debates recorrentemente enriquecedores. É sempre um prazer. Acorda! Quem que acorda? Esse bordão é dele, eu fico tentando imitar, mas vamos ver quem que ele quer acordar agora, meu querido advogado Alexandre Tiolier. Opa! Acorda, Filipão! Não gostou da escalação? Maria, hein? Eu não estou sentindo firmeza. Não, torço igual um louco, porque adoro futebol. Mas eu queria me associar a esse seu abraço fraterno a Jair Rodrigues. E acho que a parceria de Jair Rodrigues com a minha queridíssima amiga Elis vai mexer. Deixa que diga o que faz. Deixa isso pra lá. Mas, como sempre, é um prazer enorme estar aqui com você. Mais do que isso, um prazer como estar com essa bancada espetacular. E aqui, ó, o Daniel, vou dizer um negócio. Daniel, eu acho que a única coisa em São Paulo que a gente pode dizer que funciona é o Poupa Tempo. E o Detran, eu não posso falar nada porque faz tempo que eu não mexo com o Detran. Mas o Poupa Tempo é um espetáculo. É show de bola. Muito bom. Gente, eu vou começar com uma notícia para lá de curiosa. Você conhece o Billy? Não? Então eu vou te apresentar. Billy é um gato de 4 anos que foi cadastrado no Bolsa Família como Billy da Silva Rosa e recebeu por 7 meses o benefício de R$20 por mês. A descoberta ocorreu quando um agente de saúde foi até a casa convocá-lo para pesagem no posto de saúde, conforme exige o programa, no caso aí, né, de crianças. Mas o Billy é um gato. Disse a dona da casa ao agente:
Pois é, ô Billy, tá faturando mais do que muita criança aqui. Billy the Kid! Billy the Kid! Billy the Kid! É inacreditável. Aliás, ó, o Daniel aí, nosso sociólogo, que é especialista em gestão, eu vou dizer um negócio. Esse governo federal, eu vou dizer com sinceridade, é o fim da picada. Onde mexer, a gestão é zero. Billy the Kid no Bolsa Família! Gabriel Rossi, que está conosco também, alegria em recebê-lo aqui, ele que é estrategista em marketing. Que marketing horroroso esse aí, não? Terrível, mais promessa do que... Não cumprem as promessas, esse é o grande problema, né? Terrível, tétrico, nefasto, horrível. Aliás, Liliane, acho que um dos grandes problemas na área pública, eu, além de sociólogo, sou administrador público, é a questão da gestão. Não é só aqui a questão federal, municipal, gestão, falta gestão nesse país. Isso é uma das coisas mais importantes e que a gente não vê em diversos governos, né? Se você comparar com outros países, é o fim da picada. Nós não temos planejamento, não temos gestão, e isso é fundamental. E aí, casos como esse... Mas essa senhora que está aí, se Deus quiser, deixando o governo, ela foi eleita como uma gestora de primeira, a mãe do PAC. Agora é a madrasta do PAC, porque está tudo parado. Só não. Ela é mãe de tudo, ela é mãe de tudo. Ela era currículo da Petrobras. Aí, pô, Petrobras. E os caras, é uma coisa, falou da Petrobras, e os carinhas que ninguém fala. O cidadão lá do Rio Grande do Sul, o senhor Von Peter, não, como é o nome dele, lá daquela siderúrgica, que faz parte do conselho, o Flávio Borges, e assim por diante. Ninguém fala das pessoas que faziam parte daquele conselho. A responsabilidade era da presidente, sem dúvida nenhuma. Mas o problema é de gestão. Estou plenamente de acordo e só espero que ela deixe o governo brevemente. O Brasil necessita disso. Não é um problema de gestão. Apenas falar, apontar genericamente gestão me parece um pouco... Não é de gestação. Reticente. Nós estamos gestando maus políticos. Isso é verdade. A gestão passa por planejamento, organização e execução. Os meios de eficiência da gestão, que é a grande questão entre os órgãos da administração pública, seja direta, indireta, descentralizada ou desconcentrada. Isso não esvazia a legitimidade, a meu ver, do Bolsa Família. Muitas pessoas falam paternalismo, etc. Não, mas ninguém é contra o Bolsa Família. Países, não, eu não estou falando do senhor, eu estou falando de forma geral. Do senhor eu gostei. O cara tá afim de me derrubar. Senhor presidente, pela ordem. Alberto não faz essa maldade comigo. Então, eu quero, essa proposta, essa provocação é exatamente para, já que contamos aqui na bancada com um especialista em gestão pública e dada aí o precedente, a criação do Poupa-Tempo, a contribuição, claro que isso é por uma equipe multidisciplinar, apontar assim, efetivamente, aí para quem não entende exatamente, o que é eficiência da gestão pública, não é apenas a destinação da verba. Como se dá isso? Gestão de pessoas, de maneira bem simples, assim, como é que isso funciona? Porque fica tudo, gestão, o quê? Eu vou fazer rapidamente um comentário que acho importante, só para vocês entenderem. Nós fizemos um estudo lá atrás, quando eu trabalhei na Escola Nacional de Administração Pública, comparando outros países. Nos outros países, quando você muda um governo, você muda 30 pessoas, 80, 100 pessoas. No Brasil, só no nível federal, são mais de 23 mil pessoas que você pode mudar. São cargos de confiança. Não tem como ter gestão... Esse número é exato, 23 mais mil? De 23 Hoje eu acho que é mais. É mais. Hoje é um inchaço muito grande. Exatamente. Mas então, isso em todos os níveis. É o bom técnico também. Pois é, mas esse cara que é indicado, que é o cargo de confiança, na verdade, ele não é um profissional da área pública. Muitas vezes nem entende o que é a área pública. Então, para você ter uma boa gestão, precisa começar com a profissionalização dos técnicos da área pública. Todos, Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, têm profissionais capacitados para isso. Japão. Ou seja, isso precisa na área pública brasileira e nós não temos. Nós temos pessoas indicadas que muitas vezes nem entendem do assunto e que assumem cargos que não deveriam. E se você me permite, eu vou até estender isso aí. Isso passa necessariamente pela mãe de todas as mudanças, que é o regime. Nós temos que ir para o parlamentarismo. Com isso, facilitaria enormemente essa questão. Distrital, temos que mudar para o voto distrital. Agora, com toda certeza, não será esse Congresso que está que vai mudar. Porque se eu cheguei lá,
sendo eleito no voto proporcional, como é que eu posso propor um voto distrital? Eu estaria propondo, temos que ter uma Assembleia Constituinte direta, e assim por aí, mas aí vamos falar 10 anos. É uma grande ruptura. Mas com relação ao Bolsa Família, eu sou contra. Eu sou contra porque ela é isso até de uma mão única. Ela é de uma Suécia funciona tudo, funciona, mas lá funciona, né? Ela é de mão única. Eu venho trabalhar, recebo pelo meu trabalho, né? A Bolsa Família, mas como seria isso? Manter o ambiente cuidado, a rua, o local onde você vive, não tem contrapartida. Eu tive em Balsas, no Maranhão, recentemente, tratar de grãos, etc., a segunda maior produtora, só que é uma região muito pobre, não há distribuição de riqueza, IDH, péssimo, não tem médico, também apoio a vinda de médicos cubanos, porque não tem médico lá e o povo precisa de médico. Bom, a Bolsa Família, eu escutei muito. Por que a gente tem que ser cubano? Não, apenas. Médico cubano não pode ser de outro lugar? Pode. Só desde que seja qualificado. Não, mas eu acho que quem não é qualificado são os médicos cubanos. Você já foi lá em algum hospital em Cuba? Alguém já foi lá olhar? Meu amigo. Não, eu estou falando de outro setor. Aí dizia bem o assunto. Bom. Aí eu tive muito acesso à Bunge, né, a segunda multinacional, etc. Então, os produtores de grãos são sempre os mesmos, etc. E eu vi muitos reclamando, claro, naquela posição como advogado, né, entre contratos e tal, a gente é neutro. Mas, pessoalmente, eu escutei muito as pessoas falando, agora eles querem trabalhar por um salário mínimo ou 2, porque tem o tal do Bolsa Família. Pô, salário mínimo, né? Então, a realidade que eu vi é diferente da teoria que se utiliza e difunde como programas panfletários. O povo precisa, vai fazer o quê? Isso se utiliza. Eu tive recentemente na Alemanha, também tem Bolsa Família. Pô, é o primeiro país da economia europeia. A discussão, acho que foi colocada pela Liliane, foi o seguinte, que precisa ter uma certa responsabilidade com isso. Por exemplo, no governo, Bolsa Família foi instituído no Brasil pelo governo Fernando Henrique. A pessoa recebia o Bolsa Família, mas tinha que ter o filho na escola. É um projeto de Dona Ruth Cardoso, falecida já, seríssimo, que foi totalmente desvirtuado pelo partido que está hoje no poder. Por fim, eleitoreiro. Agora, eu sou favorável ao Bolsa Família, também porque eu acho que atinge pessoas que efetivamente necessitam e muito. Linha de pobreza, né? Absoluta. Abaixo da linha de pobreza. Mas o governo também, não é, eu sei que é recorrente essa frasezinha, mas vale a pena lembrar, não tem que ensinar a pescar, traz o negócio da peixe. Ninguém vê, o último o outro era sociólogo, o outro veio do Nordeste, ninguém fez nada pelo Nordeste. Você citou o Nordeste? O que melhorou o Nordeste? O que melhorou? Bolsa Família melhorou o Nordeste? Assim... Eu estive lá também, não vi nada. Bom, eu não sou representante do governo, sou partidário, mas visivelmente, na relação interpessoal, que é o que interessa, né, no microcosmos mesmo, porque fica tudo num plano imaginário, só que o que interessa é o dia a dia. Eu vi melhoras, né, de algum tempo para cá, independentemente desse governo atual ou do passado. Do bolso para a boca. Hoje não tem melhora de nada, o cara está comendo. Hoje o salário mínimo, em 94 você precisava de 10 salários mínimos. Em 94 você precisava de 10 salários mínimos para ter uma condição de subsistência. Bolso para boca, exatamente, bolso para boca. Hoje o salário mínimo, 3 salários mínimos já supre aí muita coisa. Então, quer dizer, a coisa tem índices que, independentemente do partido, que eu não levanto bandeira de partido. Tem índices que melhoraram, sim, e outros precisam ser corrigidos, e assim vai. Muito bem, a gente segue aqui, eu adoro essa discussão, né? Porque quem ganha, somos todos nós, ganhamos, não ou não, né? Você pode concordar aqui comigo, discordar, concordar com o tio Lier, concordar com o doutor Alberto, é assim, nós estamos aqui para isso. Senão, o ouvinte, o telespectador vai gritar o quê? Acorda, tio Lier! Meu Deus do céu. Em 96, o governador Mário Covas decidiu unir serviços em um único local para economizar o tempo do cidadão. Cerca de 400 serviços prestados por 15 repartições passaram a ser oferecidas ali. À frente do Poupa Tempo estava o cientista social Daniel Annenberg. O programa reduziu, por exemplo, o tempo de emissão de uma carteira de identidade de 15 para um dia. Isso é só para dizer um dos muitos benefícios que temos e exemplo que demos, né, para outros estados e países para que essa coisa funcionasse. Uma questão de boa vontade?
Olha, o Poupa Tempo foi um projeto implantado a várias mãos, mas é interessante pegar, vocês, talvez as pessoas mais novas não conheçam, mas o Ministério da Desburocratização, ainda no governo militar, com o ministro Beltrão, foi muito interessante que eles tinham um projeto realmente de desburocratizar. Isso voltou tudo. Hoje eu continuo achando que o país precisa se desburocratizar, o que não é simples. E lá tinha um texto que eles falavam de shopping center de serviços públicos. E foi o começo dessa ideia. A Rua da Cidadania em Curitiba também. Tem o SAC na Bahia, que também funciona muito bem. Ou seja, a ideia do Poupa Tempo, hoje nós temos 43 unidades, como essas que vocês estão vendo. Até o fim do ano, o governador Geraldo Alckmin vai inaugurar mais unidades, vão chegar a 72 unidades no Estado. É um número muito interessante, porque, de fato, a população gosta muito desse programa. O programa Poupa Tempo, além de diminuir tempo, ele também informatizou muita coisa, ele ajuda que a gente possa estar mudando a cultura do serviço público. Isso que eu acho que é mais importante, porque o serviço público é muito, o brasileiro, a coisa da repartição pública, durante muito tempo e em muitos lugares. Então, o cidadão não sente respeito ao ser atendido. Isso é o mais importante. Mais do que o local adequado, as pessoas treinadas, por senhas ou atendimento, é o respeito pelo cidadão. E isso eu acho que falta em praticamente todos os serviços públicos. Você pega a área da saúde, que respeito tem pelo cidadão? A área da educação, que respeito tem? Ou seja, dá para difundir um projeto desse para outras áreas do governo. Por exemplo, tem que ter um poupa-tempo do empresário. O empresário não pode... São Paulo tem que ter um poupa-tempo da segurança. Da segurança. Ou seja, o poupa-tempo, por exemplo, abrir empresa nesse país é um inferno. Pior ainda é fechar. Né? É muito burocrático e a vida das pessoas já é complicada. A gente complica mais ainda a área pública, pelo contrário, para as pessoas serem felizes, a gente precisa desburocratizar, simplificar a vida das pessoas. Mas se não tiver a burocracia, onde é que vai o butim? Onde é que vai o butim? Mas, pois essa é uma questão. Por exemplo, eu queria dizer aqui publicamente o seguinte, eu confesso a você que eu sempre tive uma certa restrição a esse negócio de poupa-tempo e tal, eu nunca fui. Sempre podendo fugir, eu fugia. Eu fui. Mas aí que tá. Eu fui. E caí, fiquei. Você sabe quando você fica boquiaberto? Eu olhava aquilo e falei, não acredito. Eu, inclusive, peguei a fila do idoso, peguei essa fila do idoso ali, que eu achei que era mais tranquila, mas como tem idoso trocando carteira, meu Deus do céu. Graças a Deus. E olha, foi um espetáculo. Eu troquei a carteira aqui em São Paulo, questão de, não dá 3 meses. Foi o tempo exato, se deu 45 minutos, entre tudo, passando em tudo, foi talvez até menos, talvez 30. Foi muito rápido. E vocês todos aí, todos os funcionários do Poupa Tempo, aqui o meu amigo Daniel, assim por diante, estão de parabéns, porque realmente é um serviço magnífico. Eu costumo dizer o seguinte, em São Paulo só há um serviço que a gente pode dar nota 10, chama Poupa Tempo. Aliás, mas é muito importante isso que você colocou, porque um dos grandes problemas também desse país é a questão de criar dificuldade para se vender facilidade. Então, o Poupa Tempo veio contra isso. Muita gente no começo dizia, não, mas não dá, os intermediários são importantes. Eu disse, mas o cidadão precisa ser rapidamente atendido, com qualidade, com presteza, e isso é uma das coisas mais complicadas. Eu participei de um seminário em Brasília, do Instituto Hélio Beltrão, que falava da burocracia à corrupção. Quanto mais burocracia, maior a possibilidade de corrupção. Quanto menos burocracia, menor a possibilidade. O nosso país é tão burocrático e o resultado está aí. A gente vê que tem um monte de gente vendendo facilidade. Ou seja, é preciso simplificar a vida para que, com isso, não tenha gente vendendo facilidade. Já estou lançando o seu nome para secretário de Segurança Pública de São Paulo. Nós precisamos um poupa-tempo em segurança pública em São Paulo. Nós estamos sendo assaltados em cada esquina. A gente não vê a polícia na rua. Ô, governador, acorda, Geraldo Alckmin! É o grito do nosso querido Jolie. Agora, eu preciso saber
como é, viu, Gabriel Rossi, que os políticos irão vender a sua imagem usando uma ferramenta que você conhece como ninguém aqui da mesa, porque é o expert no assunto, Gabriel Rossi, é estrategista em marketing. O que dizer? Você acha que, de uma vez por todas, o Brasil está preparado para usar, né? Os candidatos estão preparados para usar essa ferramenta, a internet? Preparados eu não digo, mas será decisiva com certeza. Será? Mais de 100 milhões de pessoas usam a internet. Hoje a conjuntura é argumentavelmente de mudança. Tem mais penetração da banda larga, mais interesse da população por política. Isso é crescente, isso é visível. Então a internet tende a ser um fator de mudança. E você acha que isso vai ser usado de que maneira? Através de textos ou de vídeos? Porque hoje eu olho... Claro, todos nós estamos na internet, estamos nas redes sociais, né? Usamos bastante. E aí eu fico imaginando qual será o apelo. Uma foto fala mais do que as palavras? Nesse momento, sim. A internet caminha para ser muito mais visual do que escrita. Ninguém tem muito tempo. Eu lembro de uma frase do Peter Drucker, que é um guru de marketing, que falava que nós temos duas moedas, que é o tempo e o dinheiro. Hoje ninguém tem muito tempo e a internet ela facilita isso, através de aplicativos no telefone celular, de novas ferramentas sociais que favorecem as imagens. Então é uma tendência os políticos, os militantes conversarem com imagens. Agora, o que é visível, Liliane, é que nós veremos, infelizmente, uma batalha de militante contra militante. Exatamente o que eu ia dizer. Principalmente entre PT e PSDB. É dualismo. É uma batalha para surdos. Em 2010 a gente viu isso isso também. É uma sujeirada horrorosa. É uma... Agora, Gabriel, guerra. Eu queria te fazer uma pergunta sobre isso. Por que nos Estados Unidos, a campanha do Obama, que foi tão interessante, né? Eu estou lendo o livro sobre Obama, consegue não só atingir o cidadão, mas também arrecadar recursos e, com isso, reduziu aquelas grandes empresas que doavam muito dinheiro, e foi uma doação de $5, $10, $20. Nada de aberração. E que foi ótimo, porque isso você faz uma rede muito maior e ele conseguiu. Por que a gente não consegue fazer isso nesse país? Porque tem alguns políticos que tentaram nas últimas eleições, mas parece que a coisa é tão complicada, tão burocrática, que o pessoal não consegue arrecadar. Mas eu não sei se é isso, eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Algumas questões. Primeiro, que o americano, no geral, ele consome mais política do que entretenimento na internet. Já o brasileiro consome mais entretenimento que política. É que a política no Brasil é entretenimento. O pior espécie possível. Pior espécie possível. E principalmente, se a gente analisar 2008... nós utilizamos um conceito que é o princípio da realidade marketing, que é uma tipologia básica, ou continuidade ou mudança. O Obama, em 2008, era mudança. Os Estados Unidos tinha crise hipotecária, inflação, crise de reputação. Então, as pessoas queriam usar a internet para mudar alguma coisa. Se olhar no Brasil, em 2010, principalmente, era continuidade. A conjuntura era continuidade. Mas o problema é a dificuldade até de arrecadar mesmo. Por que isso? Porque aqui a legislação é muito complicada? Eu acho que aqui a cultura, primeiro, que elas são pequenos grupos que fornecem grandes quantias de dinheiro. Olha, não tem dificuldade nenhuma de arrecadar. Se você for para Papuda, você arrecada rapidamente o dinheiro. Tem aqueles presos lá aqueles presos corruptos, políticos corruptos que foram presos na Papuda, arrecadaram uma grana em 5 dias para pagar multas extraordinárias com relação à justiça. Então tem uma questão de... Aí tem essa questão também. Composição. A questão é cultural aqui. Pequenos grupos fornecem grandes quantias. E também há um ceticismo absurdo do brasileiro em relação à política. A Marina Silva, que tinha um capital político baseado na ética, arrecadou R$200 mil, o que é nada para uma campanha política. Então há esse fator também. Mas principalmente conjuntura, lá era mudança. A questão do ceticismo do brasileiro em relação à política. É que eu acho que a legislação aqui acaba amarrando muito, porque tem muita gente que quer doar, mas diz, mas doar é tão complicado, a questão da doação, que acaba não fazendo isso. Eu também acho que é um fator também que tira um pouco esse fator, a importância desse fator. E eu acho também que nós todos temos uma certa responsabilidade com isso, porque nós que acessamos, temos acesso à mídia, nós fazemos normalmente críticas muito generalizadas. Então, quando você se refere a maus políticos, você se refere quase que genericamente ao Congresso inteiro. E há, evidentemente, políticos sérios, que trabalham seriamente e tudo mais, que acabam ficando no bolo. Então, vamos dizer, a pessoa quer distância. Então, eu vou fazer aqui um contraponto, que é na sua seara ainda. Se fosse política,
E se todo mundo me colocasse no balaio, eu ia fazer uma campanha mostrando o meu trabalho, porque a internet propicia isso. Hoje, gente, você não precisa da Rede Globo. Porta dos Fundos é uma prova disso. Ou não? Não é? Você não precisa de uma grande emissora para fazer barulho, não. Se você tiver uma estratégia... Aí que eu quero saber como ela acontece, você tem uma vitrine que ela pode alcançar mais audiência que a própria Globo no nosso país. Na campanha política, principalmente majoritária, a televisão ainda é muito importante. A televisão e rádio ele é muito importante ainda para falar com a grande massa. O Brasil, a banda larga caminha passos largos, mas ainda ela não é 100%. É importante lembrar isso. A internet funciona como uma continuidade da experiência. Muitas vezes. E até aquela coisa, para você armar o seu militante, ele trabalhar para você. Essa é uma questão importante. Eu acho que assim, a internet ela é vital para todo mundo. São parênteses, não é mais qualificado o público atingido pela banda larga, não são formadores de opiniões, ou seja, replicadores de opiniões. Também, mas não é... Existe um dado nesse sentido, é mais eficiente para o político promover a sua realização por meio da internet ou Rede Globo? Depende do perfil do público, depende da proposta de campanha. Você pega um político que tem um perfil de jovens escolarizados, formadores de opinião, que eles aprendem na internet, depois ele vai para dentro do bar, para a faculdade, vai falar com a empregada dentro de casa e vai divulgando aquilo. Depende muito da sua proposta de campanha. Isso varia muito com o seu público também. Qual é a região que você está falando? Eu acho que está um pouco ainda muito incipiente isso no Brasil. É verdade. Não há uma leitura muito clara. Eu, por exemplo, se recebo num assunto, alguma coisa relacionada à política, etc., já vai pro lixo na direta. E você sabe por quê? E por duas questões. A primeira é que o político brasileiro faz campanha para militante e não faz campanha para eleitor. O eleitor médio, ele quer saber a proposta. Mas na televisão a gente também não assiste. Eu não assisto. Você assiste aquele programinha ridículo eleitoral? Eu assisto. Meu nome é Tiririca, o que você vai fazer lá? Não sei o que eu vou fazer. Não, eu não assisto. Eu assisto. Então, mas na internet, eu não sei como chama, spam, pela própria configuração da internet, você é compelido a perceber aquilo. Na televisão, não, eu nem ligo. É imposição. Eu acho que também a informação ainda nem sempre chega para as pessoas. Eu vejo, por exemplo, o caso do Detran, que eu coordenei agora há pouco, a gente tem aí 20 serviços eletrônicos, segunda via de CNH, a carteira definitiva. Ainda, grande parte das pessoas não sabe disso. Então, vai até a unidade. Então, a democratização do acesso à informação, muitas vezes, é complicada. Não chega nas pessoas que elas podem fazer muita coisa pela internet, ou usar a internet de uma forma muito mais adequada do que só ficar trocando mensagens. Do político e do setor público em geral, o que a gente observa é que existe um erro em questão de estratégia, porque prestam muita atenção na tecnologia e não no comportamento do público. Ao invés de você se preocupar em usar o Facebook, o Twitter ou o que seja, como é que seu público se comporta na internet? O que ele compartilha, que conteúdo ele consome, com quem ele fala, o Facebook tem uma leitura muito interessante sobre isso. Permite esse tipo de análise. E falta muito isso. A gente percebe todo mundo atirando o espaguete para a parede e vê o que gruda. E não é por aí. Não, e você vê os sites, os pelo portais ele dos governos são muito ruins. Não são interativos, não são portais que te chamam para você participar, que facilitem. Então, isso é algo que também precisa ser revisto pelos governos, porque senão as pessoas nem entram. Tá certo? Mas é o que eu acho, eu pessoalmente acho isso. Eu que trabalho ligado com e-mail o tempo inteiro, é muito complicado, porque você acaba recebendo um mundo de e-mail. Eu, por exemplo, recebo ao redor de 130, 150 e-mails por dia. Não só internos quanto externos. É muito difícil você operar isso tudo. Então, você trabalha imediatamente recusando aquilo que não faz parte do seu mundo, do seu negócio. Então, você acaba não vendo. Facebook eu já acho diferente, eu vou falar um negócio aqui, ele vai me matar. Eu acho uma chave de cadeia danada isso aí. O que está dando de... Tudo bem, eu faço separação, e está dando clientela. A negada põe no Facebook umas coisas que eu vou dizer um negócio. É verdade. Namorando no boteco, meu compadre. Tô entrando com a separação hoje. Bom, mas aí, então é isso, é mais ou menos isso. Então o Facebook eu brinco, é chave de cadeia, tem que tomar cuidado com esse negócio e tal. Mas é por isso, é porque você recebe uma dosagem de informação muito grande. Eu não sei como trabalhar isso. Deve ter uma maneira de fazer. Quando eu escuto uma pessoa como você, que é especialista nisso, eu babo, porque eu gostaria. Eu tenho quase 65 anos, já estou lá na curva da esperança. Novo. Novíssimo. Vamos trocar, ué. Tô tão novo assim, trocamos, né? Trocamos já. E aí e ainda dou uns 5 anos de crédito, se quiser 10. Aí o que acontece? Eu fico muito entusiasmado, mas eu confesso a você que eu não consigo
saber como é que a pessoa absorve tudo isso. E o pior, que eu vejo a meninada pequenininha, eu vejo minha neta com 5 anos de idade já vai lá, já espetando o dedinho. Mas eles nasceram com isso. É o touch, já vai botando o dedinho. Agora, Gabriel... Na tomada também, né? Ainda há tempo... Eu sei que lá na sua empresa vocês vão oferecer, inclusive, um curso voltado, né, para candidatos, para que eles entendam melhor a ferramenta. Na verdade, vai ser para o candidato, como ele vai se comportar, ou para os seus assessores? Para o candidato, para os assessores e qualquer profissional de marketing e publicidade. O curso, na verdade, é na SPM, só que ele é à distância. Então, você pode fazer da sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Dia 22 de maio. Já é usando a internet. Já usando a internet. É só entrar www.gabrielrossi.com.br ou no Facebook Gabriel Rossi Consultoria. É um curso de 2 noites, rápido, direto, sem muita enrolação, falando só o que interessa. Certo. Então, vale a pena. Vai a um bar virtual também, assim? Por ser à noite? Eu já estou quase puxando a entrevista para o senhor para dizer o seguinte, o que não fazer, o senhor, né? O senhor. Especialista. Eu acho que é o seguinte, aqui foi uma armação, só faltam as 2 pontas agora. Houve uma armação, Camunha, olha lá, meu. Ô, Fausto vai gostar dessa agora. Não, essa senhor Fausto, né? Senhor Fausto. Ô, Fausto, essa você vai gostar. Quer ver só? O que a pessoa não deve fazer para não ser comprometido numa ação civil, inclusive de separação, nas redes sociais? Não só a separação, não deve fazer nada aquilo que possa causar... Não, estou falando da separação. Você quer separação? Separação, por exemplo, essa conversinha de SMS e tudo mais, etc. Com a amante. Com prova? Com a amante, é prova. É prova? É prova. E-mail é prova, Facebook é que prova. Maravilha. É tudo prova. E não pense você que fica apagado. É só solicitar em juízo, você recebe todos os textos. Então eu levanto lá, quero separar do meu marido. Não vou separar, mas se você quer separar, não digo você que está me ouvindo aí, quer se separar, é o seguinte: quanto tempo demorou para você casar? Demorou para casar, demorou um tempão, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano namorando. Você, ao procurar o seu advogado vai pedir a você o período também de 6 meses para preparar a sua separação. Ninguém se separa saindo de casa. Assim você perde todos os seus direitos. Tem que levantar tudo, fazer o que uma pessoa ganha em comprovar que o outro atraiu? Você prova a infidelidade, que é um dos deveres do casamento, você acaba criando a culpa com relação a isso e pode trazer consequências muito interessantes do ponto de vista de dano financeiro, do ponto de vista de dano moral, etc, etc. Pode comprometer, inclusive, a guarda de filhos, por exemplo. Se você estiver se relacionando, você é mãe, tá, que eu tenho 2 filhos ou 1 filho, e você está se relacionando com um traficante de drogas, por exemplo. E eu pego isso num SMS, evidentemente falo sempre autorizado pela justiça, não existe possibilidade de não ser autorizado pela justiça, evidentemente você pode correr o risco de inclusive perder a guarda dos filhos. Muito bem, tá vendo? Claro que você... E o Facebook, não coloque você é a namorada no colo. Eu tenho uma curiosidade tremenda sua mulher vai acabar vendo. Se ela não assistir, a amiga vai assistir. Eu vou fazer um rápido intervalo que eu preciso fazer, porque já tem gente na linha querendo falar comigo por telefone, voltamos já já. Independente disso. Não existe justiça sem advogado. Um programa de entrevistas com personalidades, juristas e operadores do direito que tratam de questões do nosso dia a dia. Essa talvez seja a maior revolução, porque passou a justiça ao longo da sua história. Nós temos aqui no estado de São Paulo uma meta de chegarmos em 2020 reduzindo as emissões de gás de efeito estufa. Se você quer ser juiz, se você quer ser promotor, não apenas por uma questão financeira, não apenas por uma questão de estabilidade profissional, mas porque você tem verdadeira paixão e sonha em desempenhar aquela função. Acompanhe o Enfoque Jurídico. Eu sou o professor Oswaldo Murahara. Estou sempre com você aqui na TV. Sorria. Coisas boas virão, com certeza. Muito obrigado. Para comprar isso. Olha que coisa. Estamos de volta com o programa Gente que Fala. A gente fica aqui falando, porque fala mesmo, porque é uma delícia. O debate prossegue. Uma mesa maravilhosa como essa, enfim. Mas por telefone participa conosco a Zilka Fialho, ela que é supervisora de marketing da FEPESP, que vai falar aí sobre a festa tradicional junina promovida pela FEPESP em Serra Negra. Não é isso mesmo, Zilka? É isso mesmo, Liliane. Já estamos quase lá. Boa tarde ouvintes e
debatedores. Boa tarde. Olha, talvez por causa do advento da Copa do Mundo de 2014 está voando. Isso. Este ano nós pretendemos superar as expectativas dos eventos anteriores. Que maravilha. E nós temos algumas novidades bem bacanas. Uma delas é o cartão de consumo com crédito antecipado. O associado poderá usar para se alimentar, para beber, para participar das brincadeiras em barraquinhas de presente surpresa, enfim. Todas essas coisas típicas de festa caipira. E como é que o sócio aí pode adquirir esse cartão de consumo? Eu não sei se você se lembra, mas no ano passado nós também fornecemos esse cartão de consumo. E isso facilitou muito o passeio de todos. Só que as pessoas carregavam seus cartões na hora de se alimentar. Ou quando queriam comprar alguma coisa. O que não foi muito legal, porque às vezes as filas ficavam enormes. Então, esse ano, nós decidimos fazer diferente. Nós implantamos o cartão de consumo com crédito antecipado. Muito bom. É um projeto piloto, mas ele foi tão bem elaborado que tem tudo para dar certo. O associado, no momento que ele compra o ingresso na sede social ou na regional de sua cidade, ele já aproveita e carrega o seu cartão com a quantia que ele considera suficiente para passar o dia. Ou enquanto durar o arraiá, que vai das 11 da manhã até as 18 horas. Agora, uma dúvida. E se ele não consumir todo o cartão que ele acreditou lá? No final, ele pode pegar o que restou de volta. Ele Que só maravilha. ir até o caixa que a gente devolve o valor que sobrou. Você vê que maravilha, que bela ideia, otimiza as filas que são enormes, claro, porque todo mundo quer prestigiar a festa, porque é uma grande festa, linda festa da FEPESP, junina imperdível. Agora eu queria dar aí informações aos associados, como é que eles vão fazer esse ano para chegar até o Arraiá lá em Serra Negra. Vocês programaram alguma excursão? Ótima pergunta. Olha, aqueles que quiserem poderão viajar de ônibus fretado pela associação, devendo comparecer no setor de turismo da sede social ou na unidade regional da sua cidade para acertar os detalhes. Os associados independentes, eles pagam apenas R$10 e com os seus convidados 100. Ou seja, cada afiliado ele tem direito de levar 2 convidados. Esses valores eles não oferecem o direito do consumo. Então, para isso, conforme nós explicamos na pergunta anterior, o servidor deve carregar o seu cartão com crédito antecipado e, caso ele ache conveniente, para fazer isso no momento que efetuar a compra da excursão. Muito bom. Olha, outras informações na própria sede da FEPESP, que você já conhece, que é na rua Doutor Bittencourt Rodrigues, 155. Você vê que eu não estou enxergando mesmo, né? Lá na Sé. Ou ainda por telefone, 3188-3154, ou no site da FEPESP, que você sabe que a gente divulga sempre aqui, afepesp.org.br. Um grande beijo e sucesso, querida. Obrigada, até logo. Vamos agora ao Dicas da Gente. Será que esse arraiar é extensivo aos debatedores? Vamos se convidando aqui. Nunca se sabe. Eu ouvi falar de fila, se quiser, organiza. Especialista em fila, fazer o poupa-tempo do arraial. Estamos aí, né? Pois é, eles fizeram exatamente isso. Tiraram as filas, por isso nosso parabéns. Dicas da Gente. Vamos lá, Rayala. Dicas da Gente. Dicas da Gente. Dicas da Gente. Olha, gente, dependendo do tipo de sua carteira nacional de habitação, você pode consultar os pontos provenientes de multas de veículos cadastrados no estado de São Paulo. Trata-se de multas aplicadas pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, DETRAN, Departamento de Estradas de Rodagem, o DER, Polícia Federal, PRF, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB, pelo município de São Paulo e demais cidades conveniadas. O serviço, aí, basta você acessar o site do DETRAN, detran.sp.gov.br. Não anotou? Vamos lá, detran.sp.gov.br. O endereço, Avenida do Estado 900. Esse é o Dicas da Gente de hoje. E eu sigo aqui eu te interrompi, mas eu quero que você... Pois não. Posso só comentar? Deve. Porque quando eu estava Daniel no DETRAN, Neberg. nós montamos todos esses serviços eletrônicos. E isso é muito importante, porque a pessoa também que entrar nesse nosso portal, ela pode se cadastrar e receber torpedos no celular dela já, mostrando para ela quando vence a carteira de motorista dela, a quantidade de multas, os pontos. Hoje tem mais de 1,5 milhão de pessoas já cadastradas e a ideia do DETRAN é usar todas as ferramentas modernas, então, internet, celular, correios, para fazer com que o cidadão seja melhor atendido. Eu estava comentando antes, nós mandamos 400 mil cartas por mês
para o cidadão 30 dias antes dele precisar renovar a carteira de motorista, que as pessoas esquecem de renovar. Então, eu acho que o serviço público precisa trabalhar nesse sentido. Tá do lado do cidadão. E não só querendo arrecadar, não só querendo punir, e principalmente ajudando na educação do cidadão. Olha, vai vencer a sua carteira, vamos ajudar ele. Como é que faz para ele renovar? Isso é muito importante. Então, esse é o grande objetivo. Eu não poderia, de forma nenhuma, deixar de fazer um registro aqui, porque o ouvinte, o telespectador, sabe, especialmente São Paulo, eu gostaria muito de uma auditoria na Jaris, nas juntas de julgamento de recursos aqui da CET, porque eu sei que não tem nada a ver com o Detran, mas eu não poderia perder essa oportunidade, porque é muito estranho. Você faz o recurso e aquilo nada é apreciado, não há um relatório, não há uma decisão que se fundamente, inclusive nos documentos que são apresentados. Quando é que você... Às vezes você nem pode apresentar os documentos. Hoje está se indo para os julgados especiais, etc., tudo mais, etc., para tentar evitar, porque aqui virou, São Paulo virou arrecadar a multa, faz parte hoje do orçamento, não é verdade? Não tem nada a ver com o Detran. Mas eu acho importantíssimo eu tenho que fazer esse registro porque o telespectador, o ouvinte, especialmente São Paulo, sabe exatamente do que eu estou falando. Esses funcionários do CT caminham por aí hoje com as suas maquinetas e mete fogo na... Eu sei que eu fui multado numa rua que eu nem sei onde fica. Fica lá, você também? E celular também não estava utilizando, também não tem um fone. Não tem, na verdade, não sabe. Mas, Alexandre, acho que você colocou um assunto importante. A gente está desenvolvendo lá no Detran, porque é um absurdo você receber. Primeiro, é muito difícil você recorrer. Então, no Detran a gente está desenvolvendo e está tentando envolver lá a CT para que você possa fazer tudo pela internet. O recurso de multa e receber a resposta. E a resposta não pode vir só indefinido ou deferido. Tem que ter motivos. Então, fundamentar a decisão. Ter um relatório, saber que você ter certeza que o julgador leu o que você escreveu. Mas lógico. O relatório agora, é isso. Alexandre, isso até o fim do ano o Detran está implantando. E a gente convida a CT e convida os outros órgãos para fazer isso também. Se o número de multas é uma coisa monstruosa, imagina o número de recursos. Quantas pessoas trabalham em Majari? Eu não tenho muitas. Olha, só no Detran são algo, porque o Detran também tem Jares e também tem problemas, a gente estava mexendo, tem mais de 2.000 pessoas. Cara, fica de olho nele. Então, mas o mais importante é que a fiscalização é importante, mas mais que isso é a educação para o trânsito. Isso que a gente precisa investir. Esses caras do CT com esse radar, que ele tem que tirar a porta de arma, hein, meu? Pô, o que é isso? Deixa eu falar rapidamente. É um verdadeiro assalto, vai, fala a verdade. Quase 1 bilhão arrecadados em multas em São Paulo, em 2013, menos de 1% foi investido em educação e prevenção de acidentes, como a gente estava falando aqui, segundo o Tribunal de Contas do Estado. O restante foi para a mudança do prédio do Detran e serviços e aparelhamento da polícia. O Código de Trânsito brasileiro diz que a receita arrecadada deve ser aplicada exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego, policiamento, fiscalização e educação de trânsito. Só para aqui complementar o que nós estamos falando. Mas, Liliane, só lembrando que esses números do Tribunal de Contas, 2011, eles se referem a 2009, 2010 e 2011. A partir da mudança do Detran, que saiu da polícia, aliás, eu acho que foi uma atitude muito acertada do nosso governador Geraldo Alckmin. 4 em 4 é quadrilha, hein? Prestação de serviço. O Detran, não é a questão de segurança, né? Isso é muito importante. Então, o que nós passamos a fazer? Investir muito mais em educação para o trânsito. Nós montamos, por exemplo, Blitz para a questão da alcoolemia das pessoas. Antes você tinha só a PM na madrugada, a gente levou a Polícia Civil para lá, a gente fez uma espécie de poupa-tempo da Blitz. Então a pessoa vai até, está passando, bebeu demais, ela para lá e ela não tem que ir para a delegacia, tem uma delegacia móvel lá, tem o perito do Instituto Médico Legal lá também. Ou seja, fazer com que as coisas sejam mais rápidas e resolver as coisas melhor. Aliás, eu acho que tinha que ter na madrugada, como tem nos Estados Unidos, inclusive tribunais para julgar determinadas situações naquele momento, para que a pessoa já saiba, olha, tem que pagar, paga aqui, vai presa, não vai presa, porque demora muito. Como advogado, eu sou obrigado a registrar. Como advogado, eu sou obrigado a registrar que você não é obrigado de forma nenhuma
nenhuma a soprar bafômetro nenhum. Hein? E como ex-presidente do Detran, a nova legislação mostra que nós temos várias provas. Então, antes, ele não soprar era bom para o cidadão. Hoje, não soprar, ele fala contra ele. Ou seja, é melhor soprar. Melhor 99% das pessoas sopram. Todos nós apoiamos. Por quê? Porque a pessoa... Acho melhor você não beber. Não beber. Beber pode beber. O que não pode é beber e dirigir. Não beber e dirigir que não pode. Aliás, eu vou dizer a você, o pior no Brasil é o seguinte, que tem gente que dirige e não bebe. E dirige mal, hein? Dirige mal. É verdade. Olha aí, gente. Você tem toda a razão. Deixa eu contar aqui. O que é, senhor? Roberto Dias, eu recebo o senhor aqui com o maior carinho, com a maior atenção. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, cara. Eu quero que você comente isso aqui, O único comportado aqui é ele, viu? Eu cheguei depois. Só falta um. O pessoal de marketing é o único pessoal gente, comportado. Alberto, eu quero que você comente isso aqui, sobretudo porque você é especialista em direito empresarial, que diz da possibilidade de racionamento ou de multas para quem exercer a média de consumo de água, começa a preocupar, vejam vocês, os empresários paulistas, que ameaçam entrar na justiça contra o Estado e a Sabesp. A questão divide aí especialistas, alguns defendem que a economia é dever de todos, mas outros creem que, caso não haja decreto oficial, as empresas têm direito ao abastecimento normal. E aí? Estamos munidos aqui de um grande civilista, né, que é o doutor Alexandre. Aí passa uma leitura necessária técnica, que é o agente causador do prejuízo, né, mediante um comportamento que trouxe diminuição patrimonial a outrem. Na hipótese aqui, o que se procura configurar, eu imagino, seria a negligência, a culpa de maneira ampla, né, a imprudência, a negligência, a imperícia do governo do Estado na questão da gestão da água. Me parece que, pelo retrospecto, não conheço, enfim, pelos relatórios que a gente vê aí na internet e tal, no jornal, que já foi sinalizado esse racionamento de água de 4, 5 anos para cá. Então, me parece que houve um descuido aí ao serviço público que pode, a princípio, sim, configurar aí a subsunção do artigo 159 do Código Civil. Esse governo está aí há mais de 13 anos. Esse governo está aí há mais de 13 anos. Nós somos governados em São Paulo pelo PSDB. Não foi investido quase nada. Estão careca de saber e não tomaram conta. E agora vem com uma cara de pau exigir que você, se você não economizar, por exemplo, se você mora sozinho, recebe uma visita, vai gastar mais água, você será multado. Isso aí multado por culpa de quem? Desse governo que está aí. Não, Acorda, Alexandre, agora, desculpa, esse governo que está aí fez muitas coisas muito boas, inclusive... Estamos falando da água. Não, mas e da água? A gente tem que tomar um pouco de cuidado do que a gente está falando em relação a... Ninguém falou ainda que vai ter o racionamento, primeiro. Não, vai ter multa, eu não falei racionamento. Não, mas as pessoas precisam saber e precisa ter educação para que as pessoas também não usem a água e desperdicem a água, porque isso acontece muito nesse país. Mas muito. Desculpa, Alexandre, a gente precisa ajudar as pessoas a se educarem para a cidadania. Não tem sentido. Mas cadê a campanha do governo? Cadê a campanha do governo? Tudo é culpa da população. Não é tudo sempre é culpa da população. Não, senhor. Eu não posso falar. Se você tiver um filho, você vai... Eu não posso falar dentro de um telefone celular, dentro do banco. Porque senão eu estaria... Hoje seria uma infração, porque você pode ser um assaltante. Não, você tem que tomar conta dos assaltantes. E não culpar a população. Tudo é culpa da população. Alexandre, má gestão em São Paulo está caracterizada. Desculpa, Alexandre, nos últimos 20 anos, o que reduziu o número de pessoas mortas é um absurdo, de assassinatos. Você sabe a curva? Nós estamos redução abaixo de 10%. Hoje acontecem mais mortes no trânsito do que pessoas mortas. Sabe por quê? Mas sabe por quê? Até um minutinho. Não aceito isso. Eu não aceito isso aí. Sabe por quê? Não aceito pelo seguinte. Os dados estão fraudados. Não é pelo verdade, seguinte, o homicídio cai... Estou provando agora. O homicídio... Agora, nesse instante. Latrocínio é roubo seguido de morte. Então você tem que juntar o número do latrocínio com o homicídio. E você verificará que a curva é ascendente. O latrocínio não é tido como crime contra a vida. Mas não importa, é morte no final. Não, exato. O dado é maquiado mesmo. O dado é maquiado. Claro, vocês provem que o dado é maquiado. Mas é tido como crime patrimonial. Tudo bem, eu vou pedir mas morreu a pessoa. Claro. Na estatística é morte. Não é morte. Na estatística é morte. Na estatística jurídica é melhor então a polícia que matava do senhor Maluf, realmente.
não estou dizendo isso. Desculpa, o senhor está dizendo. Você está colocando palavra na minha boca. Nos últimos 20 anos nós reduzimos, o governo do PSDB, muitas coisas muito boas na área de segurança. E melhorou bastante. Hoje a polícia é muito melhor. Mais segura do país. Não, e é a melhor polícia do Brasil, eu não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Então, muito cuidado quando a gente fala, a gente não pode ser superficial nessa análise. Vamos com calma. Então eu vou dizer para você com todas as letras, discordo integralmente do que você está acabando de falar. E as pesquisas indicam isso. As pesquisas indicam. Números, a população me acompanha. A população me acompanha. Com todo respeito a você e ao seu pensamento. Alexandre. Muito bem. Você pode chegar à sua conclusão. Vamos fazer uma pesquisa aí. Não é só pesquisa, Alexandre, é números. Vamos ver números. Tudo bem, Gabriel? Tudo, eu tô pensando aqui. Alô, Gabriel? Eu tô analisando, eu acho que é dos dois lados. Eu acho que a população tem um dever e o governo também tem o seu dever. Lógico. Agora, a questão da água, eu realmente acho que teve muito tempo para estar informando isso à população, para estar explicando. Agora, dando multas. Se você ampliar a sua família... Você mora, eu moro sozinho, recebo minhas tias que vêm lá do Rio de Janeiro, aumenta a água. Você não mora sozinho, Alexandre. Cobra delas, Alexandre. Você não mora sozinho, dá o dinheiro. O fato é que eu vou contar o que eu fiz na minha casa. Eu já contei aqui, vou falar da minha intimidade. Eu comprei um balde para cada banheiro, são muitos banheiros. Aí eu botei um balde em cada banheiro e falei, todo mundo vai tomar banho de balde agora. Uou. Vai tomar, porque eu não quero que falte água. Para mim é um sacrilégio, né? A gente ficar sem água. Se é políticas públicas, se é iniciativa, se não é. Teve um período de grande estiagem também, você vai me perdoar, nunca visto. Tem uns fatores aí que precisam ser considerados. Liliane, você vai me perdoar. No momento que você coloca um balde na sua casa para tomar banho, você já está faltando água na sua casa. Não, mas eu tô Alexandre, quando você se ensaboa, você fecha lá a torneira, porque isso a gente precisa mostrar para as pessoas que é um bom jeito para a gente economizar. Mas fala que das campanhas. Mas você faz isso? Claro, as campanhas? Claro que faço. Olha, vamos lá ver, Alexandre. Estou à disposição. Coloca a internet aqui no marketing. Eu tomando banho lá, estou à disposição. Vai ser um sucesso. Não só não faço, como ninguém faz. Muitas pessoas fazem. Lá em casa fazem sim. A Câmara Municipal investiga a suspeita de superfaturamento em contratos do Serviço de Atendimento da Prefeitura, o 156. Segundo os dados, os valores já pagos pelo serviço passaram de 27,8 milhões em 2010 para 80,4 milhões em 2013, uma variação de 189%. Neste ano, já foram gastos 21,8 milhões e o valor previsto até o fim do ano é de 50 ou 60 milhões? 60 milhões de reais. Gabriel. Eu lembro do Ivan Lessa, saudoso Ivan Lessa, que ele chamava o Brasil de bananão. E cada vez que eu ouço uma notícia assim, eu vejo que é uma sacanagem tão grande isso aqui já. A gente está se descaracterizando como nação, como país. E é uma roubalheira só. Isso é âmbito municipal, como você explicou aqui, e até mesmo federal, onde está tudo aparelhado, onde a falta de gerência, onde o povo está indo contra o povo agora, é uma sacanagem total. Eu confesso assim que eu penso muito em voltar para a Inglaterra e ficar lá de vez. Assim. Não vai não, filho, nós precisamos de você aqui. Porque o negócio está muito, muito feio, é roubalheira. O político hoje no Brasil, claro, a gente pode generalizar, tem muita gente boa, mas boa parte dos políticos hoje estão lá apenas para o benefício próprio. Vamos e que dane-se a população. Vamos mudar agora. Eu tô animada para a Copa, não. Legítimo, né? Tô animada para a eleição. Liliane, você quer a âmbito federal, gente? A gente tem, primeiro, uma falta de gerência total, tá aí, tá mostrando. A gente tem aparelhamento do legislativo, agora do executivo, do judiciário e do eleitor também com o Bolsa Família, que ele é dependente do Bolsa Família para votar. O que a gente percebe é um plano de poder totalmente maléfico para a democracia brasileira. E o que acontece? O povo desesperado, perdeu sua identidade, está indo povo contra povo agora. Só para dizer a você que todos os dois candidatos de oposição que estão mais votados, todos os dois afirmaram que vão aumentar o Bolsa Família. Deixa eu só falar uma coisa, eu acho que tem uma questão... Campos falou que tem dois advogados aqui na mesa, eu acho que um dos grandes problemas... Então essa história, todo mundo gosta de Bolsa Família, desde que você esteja no governo. Um dos grandes problemas, eu acho, é a falta de justiça. A justiça é lenta nesse país. Concordo. Então eu queria perguntar para os dois advogados aqui, o que a gente pode fazer para que seja mais ágil, para que casos como esses possam ser rapidamente julgados. É um absurdo levar 10 anos a discussão do mensalão ou do outro mensalinho. A justiça precisa ser mais célere. Como que a gente faz isso, advogados? Posso dizer a você? Eu vou dizer a você. A justiça, ela não tem culpa. Porque a justiça, ela segue as leis
de procedimentos, que são aprovadas no Congresso. Nós temos uma série de recursos absolutamente absurdos. Concordo Nós inteiramente. temos um absurdo do ponto de vista de gestão. Você vai dizer, eu promovo uma ação judicial e vai ser feita uma conciliação, daí depois dá um ano. A conciliação tem que ser feita antes da defesa. São questões simples. Evidentemente, eu poderia fazer um programa Como é que a gente simplifica isso tudo poderia ser feito. O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba foi premiado com, recentemente, é internacional, eu não vou lembrar o nome do prêmio, mas na primeira instância os julgados lá se dão até 6 meses. É um tribunal cujos recursos são diminutos. Não, depende. João Pessoa tem. A Paraíba toda. Não, mas não é por isso. Aí é proporcional. O ente federativo mais rico é São Paulo também. Sim, então depende. Existe uma questão da gestão pública, sim, dos magistrados serem morosos, sim. Passa por uma série de leituras que levaria bastante tempo. Deixa eu correr aqui, tem 5 minutos para você, telespectador e ouvinte. Hora e vez, Geraldo Nunes de Assanã diz assim, gente, é uma vergonha, nada foi feito, viu? Vou ser multada, eu estou sem água. Ela vai e vem toda semana. Se eu resolver lavar toda a roupa suja num dia, serei multada. Ou vou ganhar um guarda-roupa novo do senhor Alckmin, mora na Zona Norte e aqui somos abastecidos pelo Cantareira. E se eu não me engano, só sei que está difícil viver assim. Tiolier, o Rogério Torres manda um abraço para você, que diz que precisamos de pessoas como você para abrir a mente desse povo alienado e partidário. A Norma de Santa Cruz, ainda para você, Tiolier, o que vamos fazer com esse escândalo aí da Petrobras, cartel helicóptero cheio de pó? É sempre assim, ninguém sabe, ninguém viu. Nas urnas o povo vai ter que revidar essa balbúrdia toda. Da Moca, o que poderia ser feito para o Bolsa Família, dar um passo à frente. Condicioná-lo ao emprego, à educação, seria um avanço? Pois é, inclusive o Estado, o governo, dando condições para a pessoa sair daquele estágio, né? Não é isso que acontece. O Luiz Carlos Santo André. Gabriel, o uso da internet nas campanhas pode atingir um público diverso ou normalmente é tocada nos jovens e na classe média? A nova classe média será a bola da vez. Ela é mais imediatista do que a tradicional. A tradicional é mais aspiracional. O político conversar com a nova classe média na internet terá futuro. Muito bem. O Miguel, como é que vai saber que é classe média? Pelo comportamento, pela linha, pela curva. O perfil do público mesmo, ele tem... Sabem tudo, sabem até onde você compra seu sapatinho. Sabe não, porque eu não vou saber. Miguel Arantes, da Bela Vista. Daniel, em São Paulo existe uma indústria da multa que visa lucrar cada dia mais. Queria que você falasse sobre as multas que podem ser recorridas, em quais casos, por exemplo, se... São 2 da manhã. Eu passo no farol vermelho por precaução. Cabe o recurso? E quanto acima da velocidade média eu posso andar? Não, cabe o recurso, em geral, acima de 10% da velocidade média, e eu acho que as pessoas têm que recorrer. Eu acredito que a população, se ela começar a recorrer mais e protestar, a gente consegue mudar isso, porque tem uma indústria da multa e não é o mais adequado. O mais adequado é educação para o trânsito, com fiscalização, mas não só arrecadatório. Posso dar uma sugestão? Caso você perca no Jari, procure os órgãos de defesa do consumidor, porque eles entrarão na justiça, especialmente nesse caso que você acaba de falar, pela insegurança total que existe na cidade de São Paulo, às 2 da manhã, o senhor não deve parar no sinal vermelho mesmo, não. Tenho certeza que na justiça o senhor sairá vitorioso. E pode também recorrer, em terceira instância, ao Conselho Estadual de Trânsito, que é o CETRAN. E outra situação também, que é uma que eu vivo na carne. É um percurso que eu faço para minha casa, quando eu quero andar mais rápido, eu preciso passar por um lugar onde foi instalada a Cracolândia. E lá já houve até morte por um noiado. E aí eu passo lá morrendo de medo, claro. E se eu preciso chegar em casa mais rápido, eu não quero ser multada, eu uso esse destino. E aí lá também não respeito o farol. Porque parar, eles vêm em cima do carro. E aí? Eu tenho certeza que eu estou sendo multada. O que dizer? Você não deve ter recebido essas multas. Depende, tem que ter bom senso, gente. O pessoal que julga isso precisa ter bom senso. Uma coisa é você estar correndo a 150 por hora, é você estar embriagado. Outra coisa é às 2, 3 da manhã, você está parando, você vê que não tem ninguém e é um lugar ermo, difícil, você passa. Não vejo problema nenhum em relação a isso. E os julgadores precisam ser
ter bom senso nessa questão. E um problema que é meu, que é de muita gente. Lembra quando ficou controlar lá, vai validar, não vai validar, pode, não pode, não pode, não pode? Eu marquei lá e eles não estavam abertos para me receber. Recebi a multa de R$560. Não, mas eu tinha certeza que você ia receber a multa. Aí? Multa a gente recebe só de pensar. Só de pensar. Multa recebe sempre. Isso eu recorro para quem? Aí no caso específico, para Deus. Não, recorre para o PROCON, é importante isso. Obrigada, que pena. Programaço. Você recorre no Poder Judiciário, com toda certeza. Ô, meu querido Alexandre Tiolê, muito obrigado pela participação. Grande beijo, um abraço fortíssimo nos seus ouvintes e seus telespectadores. Gabriel Rossi, curso que acontece através de que 22 de maio, www.gabrielrossi.com.br ou no Facebook Gabriel Rossi Consultoria. O curso é da SPM, comigo lecionando. Muito bacana, meu querido Alberto Carlos Dias. Um abraço a todos e foi um grande prazer. Viu? Daniel, ficou muito assustado com o programa? Não, adorei. Olha, poupa-tempo para todo mundo. Eu vou fazer um poupa-tempo aí pro Alexandre na casa dele. Quando o negócio tá diminuindo, a gente galga a Não, eu quero participar mais. Obrigado, é um prazer imenso. Obrigado. Obrigada. E olha, precisamos de homens como você, viu? Obrigado. Nos ajudando a melhorar o nosso dia a dia. Muito obrigado. Parabéns pelos trabalhos do Poupa-Tempo. Obrigado. Olha, gente, que fala tem a direção geral, jornalista Fausto Camunha, diretor de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão e Pedro Schiavon, pauta José Carlos Sicarelli, Soneildo Neres e Cléo Rodrigues. Um beijo a todos e até o próximo programa. Tchau.